E aí, galera, beleza? Tudo bem? Professor Alex Homero, mais uma aula de linguagens para você aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e olha, tem muita coisa boa para você, um curso completo aqui de linguagens, tá? Tranquilidade? Hoje é o quê? Tipos textuais. Como esse assunto aparece na prova de vocês, pessoal. Vamos já falar sobre tipos, conhecer um pouquinho deles e não confundir com gêneros textuais, tá? Mas ó, hoje, nessa aula, vamos abordar dois dos 5 tipos textuais. Quais são? O descritivo e o narrativo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Vamos primeiro conhecer as características gerais dos tipos textuais. Você vai lembrar disso. Desde que você entrou na escola, você estuda os tipos textuais, tá? Lembra que você tem que fazer uma redação quando voltava das férias? Descreva as suas férias, né? Narre algum fato das suas férias, beleza? Quando a gente vai para o Fundamental 2, já começa a ver no médio dissertação, já é uma outra característica. Agora, tem mais outros dois tipos que não são muito lembrados, o injuntivo e o expositivo. Mas, em termos de Enem, galera, como tem sido abordado esse assunto, tá? Mas antes, vamos ver a teoria básica. O que são os tipos textuais? Primeiro, são modelos fixos, invariáveis. Como assim? Eles não mudam. Descrição, narração, dissertação, injunção e exposição, as características não se alteram. Cuidado, você vai usar onde isso? Essa estrutura. Os tipos são a estrutura que o texto vai ter para atingir a intenção comunicativa. Mas quem vai dar a função social e quem vai usar muito bem os tipos são os gêneros textuais, aula que veremos em breve. Os diversos gêneros jornalísticos, literários, os publicitários, o cartoon, a charge, tá? A tirinha, o infográfico, e são centenas. São gêneros. O que são gêneros? Gêneros discursivos ou gêneros textuais são formas de comunicação. E eles precisam dos tipos textuais para que essa comunicação aconteça. Por quê? Esses modelos dos tipos, eles vão fazer a composição, vão organizar cada gênero textual. Então, um folheto vai ter uma organização e uma composição discursiva diferente de um infográfico, diferente de uma redação do Enem, diferente de uma propaganda. Então, cada gênero vai usar um ou mais tipos para organizar o seu discurso e, obviamente, atingir a sua intenção comunicativa, tá bom? Quais são os tipos textuais, pessoal? Lembrando que os tipos textuais, eles envolvem, né, numa descrição, numa narração, você vai usar aspectos semânticos. Assistam as aulas de semântica que estão aí no canal. Aproveite. Semântica 1, semântica 2, tá? Vão organizar aspectos sintáticos, vão organizar tempos verbais, por exemplo. No narrativo, eu tenho um narrador, de primeira ou terceira pessoa. O narrador pode narrar na perspectiva do passado, do presente, do futuro. Então, os tempos verbais acontecem. E as relações lógicas, por exemplo, a progressão de ideias, o encadeamento dos textos. Então, os tipos textuais são muito relevantes para que os gêneros textuais consigam fazer a comunicação, a função social de chegar até você, interlocutor, você, público-alvo. Beleza? Quais são os 5 tipos textuais que nós falamos mesmo? Descritivo, narrativo, injuntivo. Esse injuntivo também é chamado de instrução ou instrutivo, tá? Expositivo e dissertativo, galera. Hoje vamos falar dois em especial. Esses dois bem aqui, descritivo e narrativo. Fica até o final, dê o seu like, inscreva-se no canal, porque é importante ser muito inscrito para o nosso canal aí, tem mais visibilidade também, e você receber em primeira mão as aulas que estamos preparando. E ó, não saia daí não, porque é teoria e questões aqui nessa aula de hoje, beleza? Galerinha, descritivo. Bom, características gerais. Eu posso escrever pessoas. O Alex é baixo, tem o cabelo de lado, é gordinho, blá, blá, blá. Objetos. O meu notebook, ele é quadrado, ele é assim, assim, assim. Ou situações. Estava numa tarde, papapá. Então você tem essas 3 possibilidades. E mais coisas, lugares e por aí vai. Agora, curioso, quando você vai descrever, você pode fazer uma descrição objetiva ou uma descrição subjetiva. Não entendi, não. Isso aqui raramente aparece aí nos sites que você pesquisa, mas já teve uma questão disso na prova da Unifor, tá? E também na prova da UEMA. Porque esse assunto aqui não é só Enem, não, hein? Você presta atenção. Já, acompanha comigo, não sai da minha aula, não. Calma, tenha paciência. Vai ter um slide escrevendo a diferença entre os dois.
com exemplo, inclusive um exemplo que é na prova da Unifor, beleza? Então pode ser objetiva, pode ser subjetiva. Você já está começando a acostumar a tua cabeça aí qual a diferença dos dois, né? Mais características. Na descrição, o foco é em fatos e ações. E elas acontecem durante a própria descrição que está ocorrendo. Ou seja, são situações, pessoal, concretas. Fatos e ações simultâneas e concretas. Repetir o conectivo e para saber que concretos refere-se aos dois, tá? Ou seja, normalmente você não vai divagar, você não vai inventar, não vai ser algo inverossemelhante à descrição, não. Tende a ser mais alguma coisa próxima da realidade. Outra característica da descrição, pessoal, muito uso de, olha aí, olha o aspecto lexical e sintático que eu falei, tá? E dos verbos também, tá vendo, ó? Normalmente usa-se verbos de ligação, muito adjetivo, descrever sem adjetivo é quase impossível, né? Metáforas e comparações, nós já vimos essa aula de figura de linguagem, você que não viu, acompanha aí, para saber a diferença de metáfora e comparação. E há uma preocupação na descrição de detalhar, seja o objeto, a pessoa, a coisa. Então isso é muito usado como um recurso. Por isso que eu falo, quando você vai ler um texto, você pode encontrar vários tipos ao mesmo tempo. Então, o caso dos tipos textuais, que são 5, é o mesmo caso das funções da linguagem, que você pode assistir a aula aí. Tem questão de funções, tem uma aula só de exercício de funções, se você quiser ver a teoria, você pode ter a teoria de funções e também o exercício. Lá nas funções eu alertei para uma coisa, os textos, os diversos gêneros textuais, podem apresentar mais de uma função. O tipo também. Em um gênero textual, em um folheto, em uma propaganda, um infográfico, você pode ter 2, 3 tipos textuais, mas um predomina. Por isso que nas questões, normalmente, usa-se a palavra predominante. Tá? Uma característica predominante exclusiva do descritivo é o detalhamento. Tá? Os pormenores, escrever bem bonitinho. Tá? Outra marca muito importante do descritivo é o foco que ele acaba num texto, ele meio que dá um lapso no texto. Está falando alguma coisa, ele para descrever alguma coisa, depois ele volta ao texto. E é muito importante ter isso, porque o descritivo, ele não tem a preocupação que o narrativo tem de a toda hora encadear as funções temporais. Vou já lhe mostrar como e por quê. Mas antes, olha os exemplos descritivos que eu tenho. Cardápio. Você vai num restaurante, beleza? Vai no cardápio, está lá descrito o prato, o que vem acompanhando e até mesmo aparece lá o valor. Folhetos. Folheto que eu quero escrever no folheto alguma coisa que eu vou fazer. Imagine no semáforo você com um folheto aí recebendo do curso do professor Alex Homero. Eu vou descrever lá quantas horas são, tá, papá. Vou apresentar as informações. O folheto é o gênero textual. O cardápio é o gênero textual. O classificado é o gênero textual. Neles, predominantemente, vai se usar o tipo descritivo, que você vai descrever as características. Quero vender meu carro, vou descrever meu objeto carro. Ele é amarelo, ele é azul, ele é ano tal, ele é não sei o que tal. Estão sacando? Beleza? Bom, mais um pouquinho aqui. Olha só esse texto aqui, pessoal. Acompanha comigo. Em São Paulo, às 7 da noite, o trânsito caminha lento e nervoso. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem em volta das mesas. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. Notem essas palavras especiais. Pegue São Paulo, pegue trânsito, pegue ruas, pegue bocas, pegue luzes. São situações concretas, são relatos, são fatos. Atribuiu-se a eles várias características. São Paulo, às 7 da noite. Escrevi. Trânsito. Como é que é o trânsito em São Paulo? Lento e nervoso. E as ruas? Tem pedestres pedestres. Lá vai. Apressados, que se atropelam. E nas bocas? As bocas o quê? As bocas conversam, mastigam, bebem em volta das mesas. Olha os aspectos descritivos. Então são relatos detalhados e concretos. E as luzes? Elas incidem tons pálidos sobre o cinza. Então, eu tenho aqui os fatos, as ações, e aqui os relatos dessas ações nesse texto. Agora, observe uma coisa. O mesmo texto. Verifique-se em aspectos descritivos houve mudança. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem em volta das mesas. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam.
O trânsito caminha lento e nervoso em São Paulo às 7 da noite. Você inverteu a lógica do texto anterior, mas não houve nenhum prejuízo semântico. Ou seja, no tipo descritivo, a relação temporal não importa, porque a descrição pode vir em qualquer ordem, não precisa estar atrelado a um aspecto temporal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco você vai ver o tipo narrativo. E lá, o aspecto temporal vai ser muito importante. Aqui a cena continua do mesmo jeito, estática. Eu estou retratando a cena do mesmo jeito, só troquei de posição. A cena, a ação em si é estática. A cena só mudou de posição no texto. Observe que o texto anterior, eu comecei com em São Paulo às 7 da noite. Aqui nesse texto, você finaliza o parágrafo, mas não houve nenhuma alteração semântica, nenhuma mexida de sentido. Então, no descritivo, descreve objetos, pessoas ou coisas, de forma objetiva ou subjetiva, já eu vou ver, não sai daí, próximo slide. E eu não preciso ter preocupação com mudança de estrutura, trocar de posição, porque não há temporalidade no descritivo. A única função descritiva é descrever. Beleza? Agora, olha só esse texto. Mais um exemplo de descrição. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. É hora de nós definirmos a diferença entre descrição objetiva e descrição subjetiva. Por que ela é objetiva? Ela é imparcial. O narrador aqui está usando a impessoalidade. Está só descrevendo quem é a Solange. Realista, detalhista, irrealista e neutro. Não estou emitindo nenhum juízo de valor. Eu apenas escrevi. Isso é muito comum quando você vê o repórter policial, né? A vítima, papapá, tive de 2 anos. Nossa, terrível. E a descrição subjetiva? Peguei um fragmento do romance O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Devia ter uns 40 anos. Era muitíssimo magra. As feições miúdas, espremidas, tinham a amareledão de tons baços da doença do coração. Os olhos grandes, encovados, rolavam numa inquietação, numa curiosidade, raiados de sangue entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Tem uma pequena diferença em relação ao texto anterior. Aquele não se prendeu apenas a descrever a personagem, dizer que ela tem 40 anos, que ela é magra, tem feições miúdas, tem olhos grandes. Ele descreveu de forma subjetiva. Ele emitiu opinião e juízo de valor. Entrou algo aí pessoal. Ele analisou a personagem. Ela tem feições miúdas espremidas, amareledão, era muitíssimo magra, mas ela tinha curiosidade, ela inquietação. Há uma opinião, há um juízo de valor. É um narrador que está, além de descrevendo, colocando no lado subjetivo a sua visão sobre a personagem, no caso aqui a Juliana, lá do Primo Basílio. Objetiva, direta, neutra, imparcial. Subjetiva, pessoal, opinativa, emite um juízo de valor. Caracteriza também alguma coisa da descrição. Tudo bem? Beleza? Narrativo. Bom, narrativo é um gênero muito comum. Bastante comum. Um tipo textual muito comum no gênero literário narrativo, que você vê na literatura. Aliás, muitos te perguntando, vai ter literatura e vai ter artes? Vai. Estamos gravando, tá? Vai ficar um canal completo para você que vai fazer prova de linguagens no Brasil inteiro, ou seja, nas particulares, né, nas privadas, ou Enem, FUVEST, por aí vai, o S, o EMA, o FT, as que tiverem esse ano aí para você, tá bom? Narrativo, galera, características gerais. Primeiro, eu vou narrar situações, um episódio que eu vi um relato, ou eu tava passando na rua, aí eu vi uma pessoa sendo assaltada, não tem? Isso é muito comum de narrar. A narração ela pode ser de uma coisa realista, que eu vi, ou pode ser ficcional. Verossemelhante, inverossemelhante, tá? Estrutura narrativa, ou seja, toda narração tem que ter um narrador, que pode ser primeira ou terceira pessoa. Nós veremos isso lá em gêneros literários. Eu vou falar o que é um narrador onisciente, né? Narrador observador, dando o momento agora. Enredo, que é a história em si. Vou desenvolver essa história, vai ter o clímax dessa história e vai ter o desfecho dessa história. E claro, se é uma história, se é uma situação, tem que ter personagens, tem que ter espaço, tem que ter tempo. E aí sim, esse tempo, esse espaço e esses fatos também são concretos na hora de estar narrando o fato. Eu posso, claro, estar narrando algo absurdo, Olá, mas, meu nome é entendeu? Siri. Mas não tem isso. Minha Siri aqui atrapalhando a aula. Tudo bem. Tá? Ações dos personagens, por quê?
Minha história vai ter que ter personagem. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, mas vai ter que ter pelo menos um. Tá? Objetividade, na hora de narrar você vai mais direto, você precisa narrar a história. E, obviamente, no caso do narrativo, a questão concreta, a questão temporal estão amarrados ao encadeamento da história. Eu não posso fazer com uma descrição e inverter a ordem, não. Isso pode prejudicar o próprio enredo. Então, a relação temporal aqui existe. Tudo bem? Beleza? Me lembrei agora de um romance que começa uma narração pelo fim, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas você vê que tem uma relação temporal. Você vai encadeando esse tempo narrativo ao longo da própria história, tá? Exemplo, conto, que é uma narrativa pequena, mas tá. A crônica, o romance, que está Memórias Póstumas, e novela. São gêneros textuais que usam predominantemente o tipo narrativo. Beleza? Vamos a exemplos? Vamos lá? Bom, bem aqui, deixa eu sair da tela para você, tá? Aqui nós temos, pessoal, observe, um fragmento do romance Vidas Secas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastavam-se para lá, devagar. Sinhá Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, Cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda no ombro, o menino mais velho, a cachorra-baleia atrás. Então eu tenho aqui um narrador que ele me perpassa toda essa cena dessa família, que é o fragmento Vidas Secas, né? Em meio a essa caatinga. Ele vai descrevendo o espaço de forma concreta. Mas veja que há uma progressão de ideias, né? Eles estão caminhando, eles estão andando, papapá, aí tem a folhagem e tal. Agora, será que não tem aspecto descritivo aqui? Tem, pessoal. Tem aspecto descritivo sim, tá? Normalmente você vai ter, pode acontecer de ter mais de um tipo. Se eu vou fazer uma questão aqui, por exemplo, eu teria que nessa questão, obviamente, dizer o que eu quero que predomine. Mas aqui o narrativo é muito enfático. Eu estou contando um fato, eu estou narrando um episódio. Beleza? Tranquilo? Vamos exercitar agora? Tranquilo? Essa questão aqui é muito simplesinha, né? Então aqui até botei, não vou nem disparar o relógio aqui não, porque ela é muito simplesinha. Só para você preencher os parênteses. Vamos fazer juntos aqui, ó. Ato próprio de textos em que retrata, deixa eu sair daqui, tá? Deixa eu sair daqui da tela para câmera para você. Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um objeto com abundância de adjetivos. E aí? Estou falando de quê? De descrição. É para estar a letra B aqui em descrição, beleza? Aí eu tenho aqui tipo de texto em que se conta um fato, fictício ou não, aconteceu um determinado espaço-tempo envolvendo personagens e ações. Aí eu tenho o narrativo, a narração. Temporalidade é um fator importante. Narração. Não há temporalidade na descrição. Apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Então também tenho aí um exemplo bacana para você da narração. Beleza? Tem mais uma? Tem. Tempo para você. Leia o texto. Beleza? Leia o texto. Muito bem. Vamos lá? Bom, seguindo aqui agora, ó. Competência 6, habilidade 18. Tempo para você. Segundos finais, atenção. Sobre a tipologia textual dessa passagem do conto,
Então, o gênero textual é um conto. Infere-se que está organizado predominantemente de forma... Vamos ler o texto. A tarde estava quente, abafada, ameaçando tempestade. Na sala da sorveteria onde tomávamos chá, os ventiladores ronronavam como gatos refrescando o ambiente. Lufadas ardentes, fortes, brutais, varreram lá fora o asfalto da avenida. O céu escureceu. Para mim, notou uma coisa? Tem um aspecto narrativo? Tem, mas observe. Tarde, adjetivos de tarde, quente, abafada. Sala, tem ventiladores. Lufadas ardentes, fortes, brutais, varreram o asfalto. O céu, escuro de repente. Nesse momento, lâmpadas abertas, apagaram-se todos. Ou seja, o aspecto descritivo é predominante, gente, tá? Só você observar que ele focou na descrição de cada um daqueles fatos, os atos, as ações são simultâneas descritas com excesso de adjetivos. Beleza? Mais uma. Agora eu vou sair daqui na tela. Tempo para você. Mais alguns segundos. Bom, vamos lá para a questão agora. O que ela quer de mim? Como se verifica nesse texto, o predomínio de adjetivações é comumente encontrado no texto de... E aí? Nesse texto, até ficou repetida a palavra texto aqui, né? Em que tipo de texto, né? De que forma seria esse texto aqui? O que é que vocês acham? Já deu a dica. Qual foi a grande dica? Antes mesmo de ler o texto. Adjetivações. Então, predomina o quê? O descritivo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, agora eu convido você para a nossa próxima aula. Tá vendo bem aí, ó? Se nessa aula, descritivo e narrativo, na próxima, injuntivo, expositivo e dissertativo. Beleza? Um grande abraço. Inscreva-se no canal, dê o seu like, divulgue pra gente. Muito obrigado e até a próxima!